Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu vim fazer mais um daqueles vídeos temáticos que eu adoro fazer e eu sei que boa parte de vocês também gosta. E hoje eu vou tratar de personagens sofredoras na literatura. Eu já tinha dito, acho que no vídeo A Miséria na Literatura, que eu tava a fim de fazer um vídeo assim, de personagens femininas sofredoras. Mas aí depois eu pensei que eu tava sendo muito sexista, né? E aí resolvi abrir para os homens também, porque homem também sofre. São poucos, mas a gente vai ver, eu vou apresentar 5 casos aqui, apenas de um homem. Todas as outras personagens sofredoras são mulheres. Os Miseráveis. Aqui muita gente sofre. Aliás, o título do livro não é por acaso. Ele inclusive entrou no vídeo da Miséria na Literatura porque, né, o título já nos indica isso. Tem muita gente que sofre aqui, mas eu vou destacar a Fantine, porque ô bichinha judiada. Me angustiou tanto o sofrimento daquela moça, mas tanto. Aquele episódio dos dentes foi assim, eu chorei naquele episódio. Eu não sei se eu tava muito emotiva naquele dia, mas assim, eu fiquei imaginando, assim, ficou tão imagético que eu não aguentei aquela passagem. Nossa, ela sofreu demais. Ela só tomou na cabeça nessa história, porque aqui tem outros personagens que sofrem, mas não percebem tanto o sofrimento, outros que sofrem, mas são mau caráter, outros que sofrem, mas depois se dão bem, em algum momento da história se dão bem, mas a Fantine só se lascou. Um outro que eu quero citar, e aqui é personagem masculino, olha só, abre para os homens também, é o pai Goriot, Le Père Goriot. Eu fiz um vídeo sobre essa obra, mas não falei muito do sofrimento dele. Eu me ative mais às outras questões. Ele sofre tanto, mas tanto, que assim, é de chorar. Eu chorei, né? Eu choro muito lendo, não sei porquê. E ele só quer afeto, né? É uma pessoa de idade que fez tudo pelas filhas e só quer afeto. Ele não exige nada delas, não precisa levá-lo para morar junto, não precisa nada, só afeto. É triste porque velho, doente, nessa situação. É de chorar também, a situação dele é muito sofrida, muito mesmo. Né? O crime do Padre Amaro, eu estou falando da Amélia, que é a moça que se envolveu com o padre. Dá muita raiva, porque ela sofre todo o ônus dessa relação. Ele é muito canalha. Essa história, as feministas devem odiar esse Padre Amaro, porque ele é muito canalha. Ele é muito canalha e egoísta. E ele se dá bem e ela se dá mal. Então assim, ela fica com ônus. Ah, é uma relação proibida tal, mas é mais proibida para ele até do que para ela. Proibida assim, em termos sociais, né? E também religiosa. Ele é mais velho, deveria ter mais responsabilidade e tudo mais, se envolve com ela, ok, mas ela fica com o ônus todo, ela sofre demais nessa história também. É injusto, é revoltante. Outra personagem que sofre, olha, eu não sei, entre ela e Fantine a disputa é feia, eu não sei quem sofre mais. É a Gretchen, a Margarida, aqui do Fausto. O livro é em 2 volumes, eu tô mostrando esse só para representar e também porque a Gretchen só aparece nesse primeiro volume, né? Ela se envolve com o diabo e sofre o diabo, ou o pão que o diabo amassou, com o rabo, não sei. Só sei que ela se envolve com Fausto, que promete mundos e fundos e tal, e ela tem uma situação miserável, porque toda a desgraça se assola, toda a desgraça recai sobre ela depois que ela se envolve com ele. Membros da família dela se dão mal, ela comete um crime levado à loucura. O que essa pobrezinha sofre é uma coisa indescritível. E de novo, só ela fica com todo o ônus da relação. Isso é muito injusto. Aqui a gente pode pensar, mas ele é o diabo. É claro que, sendo ele o diabo, quer dizer, o Fausto não é o diabo, né? Mas ele fez o pacto com o diabo, então tá ali o diabo do lado dele também influenciando, o representante do diabo, Mefistófeles, então é quase a mesma coisa. Digas com quem andas que eu te direi quem és, né? Então pra mim Fausto é o diabo. Então, até que é justificável, já que ele é o diabo, só vai incutir sofrimento. Mas aqui no caso da Amélia,
Ele é o padre, seria o representante de Deus, né? Muito entre aspas. E olha o que ele faz. Tão mal quanto o diabo. Vocês percebam, né? Aqui talvez não seja tão óbvio assim esse sofrimento. Aqui eu estou falando de as relações perigosas. Ou ficou ligações perigosas? Ligações, relações, não sei. A minha edição está em francês. É do Chordelot de Laclos. Fiz um vídeo sobre o Fausto, sobre Le Père Goriot e sobre essa aqui. E aqui, de quem eu tô falando? Quem é que sofre? Aqui mais de uma pessoa sofre, mas quem sofre mais é a Madame de Tourvel. Que no filme, quem viu o filme, aquele filme que eu adoro, é a personagem da Michelle Pfeiffer. E ela, por que que ela sofre? Ela não passa por nenhuma miséria material, como em alguns casos aqui, no caso da Fantine, por exemplo. Mas o sofrimento dela é muito grande por conta de um desgosto. É um desgosto tão forte de uma relação, que não dá muito bem, que ela resistiu quanto pôde, enfim. Ela sofre tanto e ela tem uma caída moral aqui, diante de si mesma. Ela se tortura, ela pasta muito por conta do Visconde de Valmont. E eu acho que talvez desses sofrimentos femininos esse pareça o mais suave, mas ela sente o que passa de uma maneira muito intensa, né? Então ela sofre demais. Se vocês prestarem atenção nesses 4 casos de sofrimento de mulheres, esses 4 casos que eu apresentei, todos eles são causados por um homem canalha, que seduzem e depois vão embora. Ou não vão embora como no caso do padre, mas também não se compromete, né? Ou seja, tem uma ação canalha aí e ela sofre muito, muito, muito. É claro que isso hoje em dia, na realidade atual, dificilmente acontece assim, porque as mulheres não são tão ingênuas mais e elas não ficam tão abandonadas assim à sorte da sociedade por ter se envolvido com canalha, né? Hoje as mulheres trabalham, são mais independentes e tudo mais, eles não ficam tão estigmatizadas como ficavam, também não tem essa moralidade social tão rígida para essas questões como havia ali no século XIX, século XVIII, a maior parte aqui dessas obras. E tem também, né, não posso esquecer, o Le Père Goriot, que sofre demais também por injustiça familiar, né, desgosto com filhos, ou seja, Spinoza tem razão, só se morre de tristeza. Todos eles passaram por muita tristeza, tristeza profunda, sofreram demais. E às vezes é só a forma como perceber o sofrimento que já é o suficiente para o sofrimento parecer até maior. Então essas foram as minhas personagens sofredoras. Vocês conhecem algumas personagens sofredoras para me indicar? Porque eu gosto de um drama, né? Sofrido e tal, mas eu adoro drama, tragédia, adoro essas coisas. Então se vocês tiverem alguma coisa, alguma obra para me indicar, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se não for inscrito e de me seguir nas redes sociais, o Que do Mundo no Snapchat, Facebook e Instagram. O blog também é oquividomundo.com, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.